concurseiro, tudo bem? Professor Rodrigo Montes aqui, sou perito criminal do Estado de São Paulo, professor por concurso da Academia de Polícia e hoje nós iremos falar sobre a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990, beleza? Uma lei importantíssima que vem com alterações recentes do pacote anticrime e essa aula está totalmente atualizada para o seu concurso, beleza? Deixo aí no canto minha imagem para que vocês possam seguir meu Instagram, Prof. Rodrigo Montes, mandar eventuais dúvidas e vamos lá começar sem muita enrolação. Pessoal, a lei ela é de 1990, mas desde 88 na nossa Constituição a gente já tinha previsão acerca do tema. Então veja aí, a lei considerará crimes, lá no artigo 5º da Constituição, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. Já tem aula de lei de tortura aí, vocês já devem ter assistido. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, que também iremos falar. Terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Na própria Constituição já coloca algumas características da lei de crimes hediondos. Inafiançáveis e insuscetíveis de graça. Mas calma, quando chegar lá a gente vai falar com mais detalhe a respeito disso. O importante é entender que já tem essa previsão constitucional desse tratamento em relação aos crimes hediondos. Vamos mostrar algumas informações preliminares sobre os crimes hediondos, onde antes de começar a ler cada artigo detalhadamente. Como é uma lei relativamente curta, a gente vai conseguir bater um papo sobre todos os artigos tranquilamente, tudo que pode ser cobrado na sua prova. Detalhe importante, a lei de crimes hediondos, ela faz parte do que a gente chama de rol taxativo. O que é rol taxativo? É aquilo que só pode ser criminalizado como crime hediondo, aquilo que está expressamente previsto na Lei 8.072. Não há brechas para subjeções, não há brechas para você, por caráter discricionário, enquadrar qualquer outra ação que não esteja ali previsto. Isso seria rol exemplificativo, quando em um determinado artigo ele fala alguns tipos de ações e coloca, por exemplo, entre outras. Isso seria um rol exemplificativo. Aqui isso não existe na lei de crimes hediondos. Só é hediondo se tiver escrito, não há conversa. E fica mais fácil para o judiciário, porque ele não precisa ficar pensando se enquadra ou não dentro de crimes hediondos aquela ação. Não, está escrito. Se está escrito lá no texto, é crime hediondo. Se não tiver, não será. Isso é rol taxativo. Beleza? Outro detalhe importante, entrará aqui todos os crimes hediondos tentados ou consumados. Todos os crimes hediondos tentados ou consumados, ou seja, qualquer uma das ações que nós iremos ver que é considerado crime hediondo, seja em sua modalidade tentada ou consumada, será sim considerado crime hediondo. Então, um exemplo claro, tentativa de estupro é crime hediondo? Sim, nós iremos mostrar que o estupro é uma das formas de crimes hediondos. Caráter, olha só que interessante. Pessoal, que isso é importante você escrever no seu material. Crime hediondo não é considerado aquele crime que tem maior gravidade. Não é? Vamos colocar isso. Depois eu coloco o acento. Não é considerado o crime que tem maior gravidade. Não são, aqui na lei de crimes hediondos, não são os crimes que possuem maior gravidade que serão considerados hediondos. Beleza? E são aqueles que o legislador ordinário considerou que tem maior caráter repugnante, maior caráter alvitante. Esses serão considerados como os crimes hediondos, mas não necessariamente aqueles que possuem maior pena, maior gravidade. Não é isso que definirá ele como crime hediondo ou não. E desde a criação da lei, nós tivemos crimes hediondos que deixaram de ser crimes hediondos, crimes que deixaram de ser crimes hediondos e outros que surgiram como crimes hediondos. Por exemplo, antigamente envenenamento de água potável era crime hediondo, hoje já não é mais. Beleza? E nós tivemos inclusões com o pacote anticrime, figura de furto e roubo que nós iremos ver. Beleza, pessoal? Essas são características importantíssimas para a gente. Então, uma das coisas mais importantes para a gente bater um papo nesse primeiro slide é entender que a lei de crimes hediondos ela não vem criar nenhum tipo de crime novo. São crimes que já existem, mas que pelo caráter repugnante e alvitante, eles foram reunidos nessa legislação para ter um tratamento diferenciado. Tá? Então, aqui eles serão, quando você fala crime hediondo, você já entende que vai ser uma pena mais pesada, um tratamento bem mais, vamos dizer assim, mais pesado mesmo, um tratamento mais rígido em relação a esses crimes. Uma última informação importante a respeito desse slide é que não há previsão dos crimes militares aqui na lei de crimes hediondos. Então, quando há crimes militares, eles irão responder pelo próprio Código Penal Militar e não aqui na lei de crimes hediondos.
Beleza? Agora sim, a gente pode começar a ler os artigos um por um, inciso por inciso, para a gente detalhar e destrinchar essa lei, tudo que pode ser cobrado. No artigo 1º ele fala: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados na lei, no decreto Lei 2.848, que é o próprio Código Penal de 1940, consumados ou tentados. Aqui ele está repetindo o que a gente já falou, ó. Consumados ou tentados, beleza? Nós já sabemos então que todos eles, consumados ou tentados, serão considerados o que? Hediondos. Nós temos aqui no inciso 1º, homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. É o primeiro que ele coloca aqui no rol taxativo de crimes hediondos. Pessoal, então a gente vê duas figuras de homicídio. Primeiro, homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. O que ele leva a gente a entender com esse texto? Que não é apenas a figura do homicídio qualificado que entra como crime hediondo. Se não é apenas a figura do homicídio qualificado, entra também o homicídio simples. Muita atenção com isso. Mas qual tipo de homicídio simples? Unicamente aquele praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Professor, eu não consigo entender que tipo de crime seria esse. Imagine que um indivíduo ele sai à noite com a intenção de exterminar andarilhos na rua e começa a colocar fogo neles, atear fogo neles. Ou para exterminar prostitutas, homossexuais, e vai lá e faz qualquer ação para exterminar esses grupos. Então perceba que é a atividade típica de grupo de extermínio, mas será considerado hediondo ainda que cometido por um só agente. Beleza? Então, qualquer homicídio simples que tenha essa característica típica de grupo de extermínio será considerado hediondo. Então existe a previsão do homicídio simples também e do homicídio qualificado, mas o homicídio simples somente nessa situação. E o homicídio qualificado, que está lá previsto no Código Penal, nas qualificadoras, lá do artigo 121, homicídio simples e homicídio qualificado. Nós temos várias qualificadoras, motivo torpe, sem chance de defesa para o indivíduo, com asfixia, com meios explosivos, por motivo fútil ou torpe, acho que a gente já falou, entre várias outras, mas entre elas as mais importantes e mais recentes entram aí o feminicídio, beleza? Que é considerado um homicídio qualificado e será considerado também crime hediondo. Essencial, importantíssimo esse slide aqui pra gente. E o que eu coloquei aqui de QAP pegadinha é justamente porque as provas falam que o homicídio simples não é considerado hediondo. Opa! É falso, porque ele pode apresentar essa figura sim. Beleza? Olha que pergunta, vou até sair daqui para vocês lerem essa pergunta, depois eu volto. Olha que pergunta sensacional. O homicídio privilegiado qualificado é também considerado crime hediondo? Vamos dar um exemplo aí desse homicídio, né? Ou, por exemplo, um homicídio perpetrado por motivo de relevante valor moral por meio de veneno. É um exemplo. Por motivo de relevante valor moral, privilegiado. Por meio de veneno, qualificado. Isso James vai destrinchar com vocês em direito penal. Homicídio, ou outro exemplo, homicídio determinado por violenta emoção, figura privilegiada. Após injusta provocação mediante asfixia. Opa, qualificado. Então existe a figura do homicídio privilegiado qualificado. A grande questão é, ele será considerado hediondo ou não? Pessoal, muita atenção com isso. Esse tipo de crime, ele não é considerado hediondo. Ele não é hediondo. Já existem vários entendimentos dos tribunais superiores mostrando que o homicídio privilegiado qualificado não é hediondo. Beleza? Olha quantas questões de prova a gente já comentou aqui nesse slide. Vamos lá. Item 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Perceba que aqui ele não fala da natureza grave, gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Qual é a situação? Quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. 142 vem lá falar das Forças Armadas, Marinha e etc. E o 144 vem falar da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Ferroviária, Polícia, incluindo até mesmo as guardas municipais, por exemplo. Então,
repare que quando há uma lesão corporal de natureza gravíssima ou seguida de morte contra esses agentes, no exercício da função ou em decorrência dela, contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até a terceiro grau, ou em razão disso, será considerado crime hediondo. Então vamos sintetizar esse texto um pouco enorme em informações mais diretas e importantes. Pessoal, crime então, contra agente de segurança, que entra lesão de natureza gravíssima ou seguida de morte. Está lá previsto no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Quando praticados no exercício de sua função ou em decorrência dela. Ou contra qualquer pessoa, parente de até terceiro grau. Isso será considerado crime hediondo. Imagine a seguinte situação. Eu sou perito criminal. Fui lá e fiz uma perícia, um acidente de trânsito, e mostrei que o condutor A ele estava errado. O condutor A, para querer se vingar, porque não concordou com o meu laudo, ele vai lá e agride minha esposa, cometendo nela uma lesão corporal de natureza gravíssima. Será considerado crime hediondo? Sim, porque é uma lesão gravíssima seguida de morte, ele me atingiu em virtude do exercício da minha função e foi contra um parente de até terceiro grau, que entra cônjuge, companheiro, enfim. Inclusive, pessoal, parente de até terceiro grau, entra inclusive o filho que é adotivo. Já há previsões constitucionais, não há nem o que discutir a respeito disso. Que entra como até terceiro grau, né? Pai, mãe, filho, avô, avó, entra de tio, sobrinho, irmão. Quem não entra? O primo já é considerado quarto grau ali em colateral. Beleza? Primo é quarto grau. Então, essas informações são essenciais. Lesão gravíssima ou seguida de morte, no exercício de sua função e decorrência dela, e contra parentes de até terceiro grau. Beleza? Sigamos. Nós temos também a figura do roubo. Figura do roubo, pessoal. Roubo, importante por quê? Porque veio com um pacote de crime. Olha a figura do QAP importante. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Existe uma diferença quando a gente fala entre restrição de liberdade e privação de liberdade. A restrição de liberdade, ela dá uma ideia de curto espaço de tempo. Então a gente tem ali 30 minutos a 1 hora em que a vítima teve sua liberdade restringida. A privação já é por um tempo muito maior, né? Então por isso aqui não entra nem a figura do sequestro, entra a figura do roubo mediante sequestro relâmpago, né? Seria quase essa ideia. Mas a gente vai falar que é um roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Porque no sequestro relâmpago há também a restrição da liberdade da vítima por um curto espaço de tempo. Por isso essa relação. Mas se há aqui um sequestro um tempo bem maior, aí seria roubo em concurso material com sequestro. Mas aqui é uma restrição de liberdade num curto espaço de tempo. Considerado hediondo. O que mais? A gente tem ali circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Nem precisava ter colocado essa segunda parte. Qualquer roubo utilizando o emprego de arma de fogo, considerado hediondo. Obviamente, por não estar expresso, aquele roubo mediante uso de arma branca não será considerado crime hediondo. Beleza? Roubo mediante uso de arma branca não é considerado hediondo. Ou seja, se eu pratico um roubo utilizando uma faca, isso não será considerado crime hediondo. E o roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Se no roubo há ali resultado de lesão corporal grave ou morte, a gente tem também aí a figura do crime hediondo. Imagina que durante aquela prática do roubo, era a única forma que estava prevista, né, antes dessa alteração do pacote anticrime, era o latrocínio, que é a figura do roubo seguido ali da lesão corporal grave ou morte, prevista lá no nosso código também, Código Penal, no parágrafo 3º do artigo 158, e lá no final onde ele falava em fine com resultado morte. O latrocínio com resultado morte era considerado crime hediondo. Ainda é, só que ele ampliou bastante a figura do roubo para todas essas que nós estamos mostrando, além do qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Muito cuidado que no latrocínio a intenção dele não é matar o indivíduo. A intenção é o crime patrimonial. É você realmente adquirir o bem daquele indivíduo. O resultado é o roubo em si, os objetos. Mas para atingir isso ele acaba causando lesão corporal grave ou morte da pessoa. Se a intenção for matar, ainda que ele não consiga, será tentativa de homicídio e não mais roubo. Beleza? Então,
as 3 circunstâncias de roubo, com restrição de liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo e qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Show? No inciso 3º, a gente tem extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Então ele amplia bastante o leque aqui de extorsão qualificada, né? A extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, o próprio nome já fala, restrição de liberdade. Lembra que é aquele curto espaço de tempo, né? Que a vítima ela fica ali, você vai lá no caixa eletrônico e de repente você segura a vítima num canto com o cartão dela, ela usa a senha dela para tirar o dinheiro para você está extorquindo ela e você mantém ela ali com restrição de liberdade por 30 minutos enquanto eles usam o cartão dela para fazer compra, para extrair algum dinheiro, enfim. Então, nesse curto espaço de tempo, extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Ocorrência de lesão corporal ou morte também, em virtude dessa extorsão, também considerado aí crime hediondo, beleza? A grande sacada que com esse pacote anticrime, né, o fato de não estar previsto aqui a extorsão sem restrição de liberdade, ela deixa de ser crime hediondo. A extorsão sem restrição de liberdade deixa de ser hediondo, porque você não tem mais essa previsão, e aí vem uma falha, né, do pacote anticrime ao excluir essa sanção gravíssima aí. Beleza? A gente tem extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, ou seja, extorsão mediante sequestro, que você tem ali, você sequestra a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como obtenção, como condição ou preço de resgate, isso seria extorsão mediante sequestro, e a forma qualificada do sequestro também, por mais de 24 horas, maior de 60 anos, cometido por quadrilha, menor de 18, quando a vítima tem essas características, né, entra a forma qualificada do sequestro. Então, a extorsão mediante sequestro e extorsão na forma qualificada. Mediante sequestro na forma qualificada. Quando as provas cobram esses temas, geralmente eles cobram a literalidade da lei. A gente está aqui mostrando formas de você entender mais fácil cada uma dessas modalidades, mas as provas tendem a cobrar exatamente tal qual está escrito na nossa lei, então a gente precisa memorizar esses crimes. O estupro e o estupro de vulnerável. O estupro, lembra que antes existia a figura lá do atentado ao pudor, hoje não existe mais, várias ações entraram como estupro, e o estupro sim é considerado um crime hediondo, seja na forma tentada, seja na forma consumada, e também o estupro de vulnerável. Claro, o estupro de vulnerável ainda com uma pena até maior do que o estupro em si, então obviamente teria que estar ali como crime hediondo também, por ser mais alvitante, mais repugnante. O estupro de vulnerável, pessoal, ele não é... O pessoal que já estudou estupro de vulnerável no Código Penal acha que o estupro de vulnerável é só para aquele indivíduo menor de 14 anos. Muito cuidado. Entra quem é menor de 14 anos, a vítima que é menor de 14 anos, mas entra também aquela pessoa que possui alguma deficiência ou alguma enfermidade que não poderia ter discernimento do ato no momento do fato praticado. E também entra aquela pessoa que não poderia, não poderia agir com suas próprias ações, né? Ou seja, a pessoa vai lá e dá um sonífero para uma pessoa qualquer, seja maior de idade, com 20, 25 anos, e vai lá e pratica o estupro nela. É estupro de vulnerável, não é estupro. Porque você deixou ela ali sem chance de defesa, você deixou ela no estado que ela não conseguia ter reação nenhuma. Estupro de vulnerável, independente se é maior de 14 ou não. Tá, então é menor de 14, ou aquela que tem enfermidade ou deficiência que não conseguia discernir no ato, ou qualquer idade, né, que seja, para aquela pessoa que não conseguia apresentar qualquer tipo de resposta em virtude de ter sido coagido, de ter sido mediante o uso de sonífero ou algum outro tipo de ação, beleza? Exatamente, vamos lá. E no caso do estupro, independente se houve violência ou não, será considerado crime hediondo, beleza? Não é necessário, inclusive para o estupro de vulnerável, aquele menor de 14 anos, por exemplo, não é necessário que, mesmo que ela fale que tenha concordado com o ato, será considerado estupro de vulnerável, será considerado crime hediondo. Tá? Porque entende-se que nessa idade não há o necessário discernimento para a prática de tal ato. A epidemia com resultado morte também será considerado crime hediondo. A epidemia com resultado morte, pessoal, o grande detalhe dela é quando há um surto, né, proposital de uma doença que se espalha para um número enorme de pessoas mediante a propagação de germes patogênicos. Essa seria a epidemia, essa propagação de germes patogênicos. Quando isso atinge de forma proposital, intencional
a um certo número de pessoas, ainda não é considerado hediondo. Só vai ser considerado hediondo se nós tivermos esse detalhe aqui. E isso você tem que levar para sua prova. Porque se o cara coloca só epidemia, não é crime hediondo. É necessário esse resultado morte para que seja crime hediondo. Beleza? Então, informações importantíssimas. Agora, esses não são tão óbvios. Eu vou chamar a atenção para vocês nesse slide, porque são ações que não são tão óbvias. Então, são facilmente cobráveis. Porque é mais fácil de confundir o concurseiro. Nesse inciso 7b, o inciso 7a já não existe mais, foi tirado, né? Vamos ler o inciso 7b. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Então você pega lá um produto medicinal, você falsifica ele e começa a comercializar. O pessoal falsifica muito, né, o Viagra, e essa falsificação do Viagra é considerado um crime hediondo, quando você começa a comercializar esse produto, né, destinado a fins terapêuticos ou medicinais, isso vai ser considerado crime hediondo. Beleza? Então muito cuidado com isso. Tanto a falsificação, a corrupção, a adulteração. Porque imagine o caráter alvitante que é isso, né? A pessoa acha que está recebendo um medicamento que vai ajudar na cura dela e na verdade ela está sendo enganada, porque alguém está tendo um proveito nessa venda e acaba enganando outras pessoas. Então, quando envolve produtos terapêuticos ou medicinais, isso vai ser considerado hediondo. De forma dolosa, né? Ele vai lá e comete esse tipo de ação. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Beleza? Vamos lá. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Aqui nós temos 3 características. Criança ou adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é menor de 12 anos. Adolescente de 12 até menor de 18 anos. E vulnerável nós já mostramos, né? A pessoa que não tem ali o seu necessário discernimento para tal ação. Então, o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual será considerado aqui crimes hediondos. Percebe que esses dois não são tão claros, não são tão óbvios assim, então eles possuem grandes chances de ser cobrados. Lembre, exploração sexual não de qualquer pessoa, mas da vítima tem que ser criança, adolescente ou vulnerável, e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos terapêuticos ou medicinais. QAP é importante. Por que QAP é importante? Porque aqui entra a figura do furto. Antes não tinha, veio com o pacote anticrime. Por isso QAP é importante. Furto qualificado é a única figura do furto prevista aqui. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Qual foi a grande crítica que teve em relação a isso? Por que não prever também o uso de explosivo para o roubo, né? Que teria que ser considerado hediondo e ter uma pena muito maior. Não foi considerado para o roubo, mas para o furto sim. Então, deveria ter sido inserido para o roubo também essa figura do explosivo. Mas aqui eles tiveram a ideia de quê? Tentar diminuir a quantidade de furtos em caixas eletrônicos, né? Porque há uma explosão, há um risco muito grande às pessoas próximas, e para tentar diminuir um pouco essa grande incidência de furtos contra caixas eletrônicos, criaram essa figura do furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo. Beleza? Nós temos ainda aqui, lá no parágrafo único, vamos começar o parágrafo único do artigo 1º. Consideram-se também crimes hediondos tentados ou consumados. Perceba que aqui nós estamos agora falando de crimes que não estão no Código Penal, por isso parágrafo único. Aqui nós estamos falando de crimes que estão em outras legislações extravagantes. Beleza? O próprio crime de genocídio, Lei 2.889 de 1956. Quem tem com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo étnico, racial, grupo nacional ou religioso, seja matar esses membros desse grupo, lesionar, isso será considerado crime de genocídio. Está numa lei específica, mas será considerado também hediondo. Então lembra aí, genocídio é considerado crime hediondo. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Por que será considerado hediondo?
Pessoal, muita atenção, arma de fogo de uso proibido, nós iremos falar isso lá na Lei de Estatuto do Desarmamento, 10.826, mas aqui já é importante você colocar um asterisco. Existe arma de uso restrito e arma de fogo de uso proibido. Há uma separação entre elas. Só vai ser considerado crime hediondo arma de fogo de uso proibido. Então, muito claramente você tem que colocar, selecionar isso daqui no seu material. Lembra, é posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. E não interessa se é posse ou porte. Tá? Lá nós iremos fazer a diferença com muita calma a respeito disso. Aqui a gente precisa saber que esse tipo de ação é crime. E também é crime hediondo. E o comércio ilegal de armas de fogo e também o tráfico internacional de armas de fogo. São dois crimes que estão previstos lá no Estatuto do Desarmamento também. Antes eles eram apenados com a mesma pena, de 4 a 8 anos. Hoje eles têm penas diferentes, né? Para vocês terem uma ideia, o comércio ilegal de arma de fogo, hoje a pena dele é de 6 a 12 anos, reclusão, e o tráfico de 8 a 16. Só por curiosidade. Mas ambos são considerados crimes hediondos. Perceba que aqui no comércio ilegal de armas de fogo ele não coloca acessório ou munição. Já no tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição estão aqui presentes. Mas a doutrina entende, né, por mais que não esteja aqui, a doutrina entende que acessório e munição entra também como crime hediondo. Já discordo um pouco porque é rol taxativo, só pode ser penalizado se estiver expressamente escrito, né? Mas isso não será cobrado, é importante saber que comércio ilegal de arma de fogo é crime hediondo, tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição é crime hediondo. E terminando de falar de armas, nós temos aqui também a figura da... Essa vai despencar em prova, pessoal, essa vai cair muito. O crime de organização criminosa também foi inserido como crime hediondo em virtude do pacote de crime, né, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Organização criminosa, que você tem lá algumas características para ser considerado organização criminosa. As infrações têm que ser praticadas, tem que receber penas acima de 4 anos, tem que ter 4 ou mais membros, tem que ter uma divisão de tarefas estruturalmente organizada. São características que fazem parte de uma organização criminosa e isso, quando essa organização direciona seus crimes para a prática de crimes hediondos, obviamente será considerado aqui crimes hediondos, beleza? Na organização criminosa eles buscam obter vantagem de qualquer natureza, importante isso também. Cuidado para não confundir a pegadinha, porque a associação criminosa por si só, ela não é considerada crimes hediondos, beleza? Então, nós falamos aí os principais, todos os crimes hediondos, né? Nós citamos com muito detalhe, vamos fazer algumas questões então acerca do tema. Questão CESP 2020, técnico ministerial. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. Pessoal, olha só essa segunda parte já era suficiente para a gente resolver a questão. Se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar como homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. Qual é o único homicídio simples que é considerado crime hediondo? Aquele praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então não, realmente não será considerado crime hediondo. Beleza? Tá certíssimo esse item aqui. Muito boa questão. Segunda questão, CESP, Delegado de Polícia Federal, 2018. Paula, proprietária de uma casa de prostituição, induziu e passou a explorar sexualmente 2 garotas de 15 anos de idade. Nessa situação, o crime praticado por Paula é hediondo e, por isso, insuscetível de anistia, graça e indulto. Nós falamos acerca do que está na Constituição e esse item está certo, viu, pessoal? Está corretíssimo esse item aqui. Perceba que aqui o importante principal é lembrar que aqui há uma exploração sexual. Paulo, proprietário de uma casa de prostituição, induziu e passou a explorar sexualmente 2 garotas de 15 anos. São o quê? Adolescentes. Entra crianças, adolescentes e vulnerável nessa exploração sexual. Nós falamos disso agora há pouco. 2 garotas de 15 anos, exploração sexual que entra como crime hediondo.
E além disso, é hediondo e por isso insuscetível de graça, anistia e indulto? Sim, os crimes hediondos, nós iremos mostrar e inclusive reforçar isso na próxima aula, são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Tá certíssimo esse item também. Beleza? Vamos lá brincar mais um pouquinho. A Lei dos Crimes Hediondos, 8.072 de 90, embora não forneça o conceito de crime hediondo, apresenta um rol dos crimes que se enquadram em seus dispositivos, entre os quais se pode destacar. Vamos lá. Instigação ao suicídio, tem isso lá como crime hediondo? Não vemos nada disso. Lesão corporal de natureza grave? Nem lesão corporal de natureza gravíssima. Somente em algumas situações, como aquela praticada contra agentes, em decorrência da sua função ou no exercício dela, contra parentes de até terceiro grau. Mas somente nessa situação. De maneira genérica, não. Incêndio qualificado pela morte? Não, jamais. Extorsão mediante sequestro? Sim, extorsão mediante sequestro está previsto lá na Lei de Crimes Hediondos. Violação sexual mediante fraude não está previsto taxativamente lá. Então, lá está taxativo extorsão mediante sequestro. Por isso, essa questão da Unesp 2018 de investigador, resposta D de delta. E por fim, para a gente fechar nossa aula, vou ter que sair daqui para vocês enxergar melhor essa questão. Unesp 2018, delegado de polícia. Olha que questão interessante, pessoal. Força Nacional está atuando legalmente em Salvador. Civil X, irmão de um policial militar do estado de São Paulo que integra a Força Nacional, residente na referida cidade, se envolveu em acidente de trânsito sem vítimas, ao aborroar o veículo do condutor Y. Após se identificar como irmão do militar do estado integrante da Força Nacional, foi violentamente agredido por Y, que confessou ter agido assim apenas por saber dessa condição. As agressões provocaram lesões corporais gravíssimas no civil X. Diante do exposto, é correto afirmar que o crime praticado por Y... Pessoal, olha que interessante essas informações. Primeira coisa, falando aqui que é irmão do militar. É irmão de um dos membros dos agentes de segurança. É irmão. Então entra, aqui já é uma das condições necessárias para ser considerado crime hediondo. Além disso, lesão corporal de natureza gravíssima. E ele confessou que só agiu dessa forma por saber dessa condição, de que era irmão desse militar do Estado, integrante da Força Nacional. Então, aqui tem tudo reunido para a condição de crime hediondo. Então, é correto afirmar que o crime praticado por Y não é considerado hediondo? Errado. É considerado hediondo. É considerado hediondo apenas por se tratar de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, independente da condição de eventual vítima? Errado. Não é pelo simples fato de ser natureza gravíssima, sim, e também pela condição da vítima de ser o quê? Irmão do militar, desse agente de segurança. Então, por isso, errado. Essa parte final. Se não é considerado hediondo, já esquece. Somente seria considerado hediondo? Errado. É considerado hediondo, pois o civil X foi vítima de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima apenas por ser irmão de militar do Estado em razão de sua função. Está aqui nossa resposta, item perfeito. Quem ainda ficou com dúvida, volta e lê novamente esse inciso, né? A gente falou logo no comecinho ali. E a gente vai chegando então no final de mais uma aula, pessoal. A gente chega no final de mais uma aula. Muito obrigado. Essa foi a parte 1 da Lei de Crimes Hediondos. Nós vamos finalizar a Lei de Crimes Hediondos na parte 2. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!